Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Imagine uma cultura que da construção ao descarte, passando pelo consumo em todos os níveis, inclusive de energia, interage positivamente com o meio em que está inserida. Uma cultura que não toma conhecimento das palavras desperdício e lixo, pois sabe que, assim como na natureza, tudo pode se aproveitar em qualquer processo. Uma cultura que busca sempre uma relação de respeito, troca e aprendizado contínuo e que ainda assim faz fluir a economia de forma autossuficiente e sustentável. Pode parar de imaginar, pois ela existe e tem nome. É a permacultura, nosso tema dessa semana, sobre o qual vamos falar com dois mestres no assunto. A Amanda Frug, empreendedora social, fundadora do Instituto Humana Terra, e Peter Webb, australiano de nascença, mas brasileiríssimo de adoção, formado em agricultura biodinâmica em Londres e permacultura na Austrália, com ninguém menos do que o pai da dita cuja, seu conterrâneo Bill Mollison. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigado. Você viu que a gente fez um brasileiríssimo adotar de coração. Seja bem-vindo também. Gostei da definição da Gostou? Permacultura também. Ótimo, muito bom. Mas olha, eu entendo que boa parte dos nossos telespectadores e internautas, quando o programa for lá para o YouTube, provavelmente não conhecem permacultura. Então eu queria abrir dizendo exatamente, apesar de toda essa apresentação que fala da coisa bonita, mas o que é a permacultura? Vamos começar com você, Amanda. Como é que a gente pode definir? Bom, a palavra permacultura vem de cultura permanente, né? Então, a intenção é criar uma cultura permanente que possa fazer com que a gente tenha um modo de vida mais harmonioso com a natureza. É difícil definir permacultura, depois o Pete vai falar, mas enfim, para mim é difícil porque é algo que começou e não terminou. Eu vejo como é uma ciência. Então, ela foi criada lá pelo Bill Mollison, pelo David Holmgren na Austrália, com uma vontade, uma inquietação deles com o modo de vida, com o modo como o ser humano estava ocupando o planeta, digamos assim. E vendo que estava sendo um modo de não respeitar a natureza, e sim agredir a natureza, e que estava caminhando para colocar a própria espécie humana em risco, né? Então, nós somos uma espécie que a gente destrói a nossa própria casa. Eles sacaram isso na década de 60, 70 e começaram a pesquisar outras formas de ocupar esse planeta, de fazer as atividades mais básicas do ser humano, como plantar o seu alimento, construir a sua casa, lidar com a sua água, mas de um modo mais harmonioso, de um modo mais sustentável. E se inspiraram nas culturas mais tradicionais, mais indígenas, nos povos mais tribais, no caso da Austrália, os aborígenes, e também na própria dinâmica da natureza, né? Então, quando a gente tenta compreender a natureza de um modo mais profundo, eu costumo falar, né, fazer a pergunta, o que é sucesso dentro da natureza? O que é sucesso dentro de uma floresta? O que é sucesso dentro da Mata Atlântica? Talvez uma árvore centenária. O que essa árvore precisou para chegar lá? E aí, fazendo essa pergunta, a gente percebe que a resposta é um conjunto de coisas, é uma rede, é um emaranhado de coisas, em relações de muita colaboração, em que cada um tem... Cada ser vivo e cada elemento tem muitas funções. Uhum. Então, que para garantir uma qualidade de vida, um modo de vida sustentável, para garantir o futuro da nossa espécie, a gente precisa também garantir isso que é sucesso dentro da natureza. Enfim, com base nisso, eles começaram a desenvolver várias técnicas mais ecológicas, digamos assim, da gente cuidar do solo, cuidar da água, fazer agricultura, construir. E sempre remetendo muito a técnicas mais antigas, mais ancestrais, porque os povos mais antigos tinham realmente um respeito e uma relação que mantinham os ciclos naturais, né? A natureza ela é muito cíclica e a nossa sociedade ela começou, principalmente depois da Revolução Industrial e tal, a quebrar muito os ciclos. E agilizar tudo, aumentar a produção, a quantidade, ritmo, sim. E aí, cada vez mais, isso vem crescente, mas também, por outro lado, vem essa força da permacultura. Então, assim, é difícil definir rápido, né, Pete? Quando tem que a gente contar fala uma história para definir. Muito bem. Boa sorte, Peter, que agora a bola é com você. Mas eu já jogo a outra. Eu não preciso falar mais nada, quase assim. Mas quando, por exemplo, toda essa apresentação... Quando a gente fala de ações sustentáveis, de você desperdiçar menos, você separar o lixo de alguma forma, você reutilizar a água,
Isso não é uma forma de permacultura? Porque quando você fala de sustentabilidade, em parte você tem esse cuidado. Aonde que a permacultura avança em cima dessa ideia mais simples de sustentabilidade? Bom, a permacultura, ela abraça tudo isso, mas ainda pergunta por que a gente tem que reciclar? Por que a gente não usa inteligência desde o momento de produzir para não ter que reciclar? Assim, porque reciclar, tudo bem, está dando conta, mas toda a parte de manufaturar, toda a parte de produção, assim, que em muitos lugares é altamente poluente, assim, destrutivo, assim, do ser humano, que é tratado meio como uma máquina, assim, é empregado, mas, tipo, você pode falar uma escravatura moderna, 5 dias da semana que tem que trabalhar, recebe um salário que é fixo pelos outros, às vezes é pago uma vez no mês, não toda semana, que complica a vida das pessoas. Isso não é sustentável. Sustentável é manter as pessoas saudáveis dentro das fábricas, manter as fábricas saudáveis em relação ao meio ambiente todo, assim. Aí dá para fazer, mas assim, além de só reciclar papel, plástico, vidro, que é banal, você pode falar, assim, de repente, a pergunta é, por que a gente não vai um passo além? Aí não produzir tanta coisa. Aí começa a ver que, se não produzir, ou se produzir de uma forma mais sustentável perante a natureza, a gente, na verdade, teria mais tempo, porque a gente não teria que ficar correndo atrás do fogo que a gente tem que apagar. Isso é inteligente. É interessante isso. Aí pode fazer? Sim. É só, assim, como a Amanda falou, olha para alguns exemplos que são milenares. Não é que ninguém fala, não, vamos voltar a viver na caverna, todo mundo tem que plantar a sua comida, todo mundo tem que cuidar do seu esgoto. Não é assim. É só, presta atenção nas culturas que são milenares, dentro do seu contexto, aí ver, como a gente pode traduzir essa sabedoria para o contexto que a gente vive hoje em dia para ser sustentável. Você acha que é possível isso no meio capitalista? Sim. É possível? Sim. Que boa notícia. Completamente, a gente assim. tem que acreditar que né? Aqui é uma das coisas, quando você fala, sistema capitalista, que eu fugi do sistema capitalista exatamente por causa dessa falta de coerência que eu sentia. Mas todas as pessoas, os donos de empresas, assim mesmo, o Eduardo Cunha, assim, de repente, ou esse tipo de pessoa na vida, todas elas comem, assim, todas elas moram numa casa, todas elas têm filhos e netos, todas elas são pessoas sensíveis, que às vezes a gente não entende como elas, às vezes eles não sabem mais como elas chegaram na parada onde elas estão, assim. Então, em vez de, sustentar esse tipo de coisa, aí conhecer essas pessoas, levar possibilidades diferentes para a vida dessas pessoas. Ninguém, bem da cabeça vai comer veneno na sua comida. Não. Ninguém bem na sua cabeça quer poluir. Ninguém vai, são poucos, talvez, os psicopatas que vão chutar areia na cara dos outros. Mas só os psicopatas, assim. O resto das pessoas são normais, com os mesmos anseios, as mesmas necessidades, assim, de repente. Aí a permacultura traz isso. Fala, as coisas básicas na vida são muito simples. A ética é muito simples, assim, que ajuda qualquer um a entender isso, assim. E já temos algum local no mundo, que seja cidade, que seja região, que seja um país, que tenha a ideia ou a prática da permacultura já um pouco mais avançada? Só que com essa pergunta eu vou para o comercial, porque a gente volta muito rápido, mas é isso. Vamos voltar falando onde será no planeta que a permacultura existe com mais força. Não saia daí. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de permacultura com 2 mestres no assunto, Ana Frug e Peter Webb. Eu deixei a pergunta, temos algum lugar no mundo onde a permacultura já é mais proeminente, mais praticada ou não ainda? Talvez com esse nome não, mas assim, a permacultura é um nome que foi feito, é composto de duas partes, assim.
aí é para atrair a atenção de um setor do mundo, assim, depende. A gente vive em vários mundos diferentes. Tem uma parte do mundo que não tem acesso às coisas que as pessoas a educação na universidade, na cidade, que têm. Aí que são mundos totalmente diferentes. É que eu sempre acho que a Holanda aparece nessas horas, porque tudo lá funciona de algum jeito. Não, né? Na verdade, os maiores permacultores que eu já conheci e que não sabem, não conhecem essa palavra, são pessoas da roça, são pessoas que naturalmente, que não perderam essa conexão. Eu acredito, eu trabalho com crianças pequenas também, a gente nasce conectado com a natureza. A conexão com a natureza é algo muito natural do ser humano. Só que, infelizmente, dependendo da cultura que a gente está inserido, dependendo de como é a nossa sociedade, ela vai sendo quebrada. Né? Às vezes pelos pais, fala não, é sujo, ou a própria professora, ou a valorização de outras coisas. Mas eu visitei muitos quintais já na minha vida, de senhoras, de pessoas assim da roça, de pessoas do interior, e que tinham uma abundância, uma fartura de plantas ali, e que são grandes permacultores sem usar essa palavra. Sim, naturalmente, sim. Então, mas você levantou um assunto que eu acho que é interessante já abordar, quer dizer, faz sentido usar os princípios da permacultura na educação? E talvez começando bem ali... Começando bem ali pequenininhos, a gente vai plantando pessoas melhores. Sim. Sim, com certeza. Essa é uma das minhas lutas, não só minha, né? Cada vez mais a gente tem mais gente engajado nessa causa, que é de promover uma educação mais com a natureza e menos enquadrada na sala de aula, menos no claustro, né? E mais em contato mesmo com a natureza. Se a gente não é nem se a gente quer, nós precisamos criar, nós precisamos formar seres humanos capazes de manejar o ambiente, porque os problemas ambientais são cada vez mais graves. Então, se a gente quer... É simples assim, não tem muito romantismo, é técnico. Se a gente quer garantir a vida, né, Pete? A gente precisa saber conter um desmoronamento de um barranco, conter uma enchente, perceber que o galho está para cair em cima da casa. Então, esse tipo de conhecimento não pode mais ficar só para quem estuda ecologia, geografia, biologia. Todo mundo precisa ter isso. É tão importante quanto aprender a ler e escrever, é aprender a perceber a natureza, né, para manter uma qualidade de vida. E a gente aprende a manejar, a cuidar bem e a evitar esse tipo de problema quando a gente convive com a natureza. A natureza não dá para ensinar na sala de aula. Né? Não dá, a gente tem que ir para campo, tem que conviver com ela. Né? Então, uma educação com a natureza e isso falando só desse aspecto mais técnico, tem outros também, emocionais, de autoestima, de comportamento. A gente tem visto muitos resultados, né, nas experiências que a gente está fazendo. Sim. É que isso é muito legal, é que ela está trazendo, é que na verdade são uma rede de conexões entre as pessoas na escola, assim, você pode ter como, exemplo que a Amanda falou, uma pessoa pode perceber que o galho vai cair, uma outra pessoa corre rápido para avisar quem sabe subir na árvore. Quem sabe subir na árvore chama um amigo que sabe que é forte, que consegue cortar. Que não é a pessoa que vê que o galho vai cair, que tem que subir. Não é que a gente tem que fazer tudo, que é parte da educação que a gente tem. A gente compete para ser bacana na história, na matemática, no português, em tudo. Mas, na verdade, a gente tem capacidades individuais, que elas são complementares se você tem um sistema de educação que ajuda você a brincar um pouco mais com isso de uma forma natural. Aí a gente começa a poder descobrir quais são nossas capacidades, quais são as suas, como a gente usa elas juntos, assim, tem que treinar isso também. Então, desaprender um pouco, mas aprender de um jeito que é muito mais, como a Amanda falou, igual criança. A gente nasce sabendo fazer uma série de coisas, assim, tem que direcionar para aprender certas coisas, mas com formas um pouquinho diferentes. Agora, de novo, eu sempre tento trazer exemplos para que as pessoas entendam claramente como é que isso pode mudar na vida delas. Então, num dia a dia, porque como você falou, né, Amanda, no mundo mais rural, em ambientes mais rurais, você tem muito mais contato com a natureza para começo de conversa. Você depende da natureza. Então, se faltar água, não vai crescer o alface, não tem o que fazer. Então, você depende disso, você respeita muito mais. Quem está longe disso, e é o que acontece nas grandes metrópoles principalmente, como é que a gente pode ser
se aproximar mais da permacultura e praticá-la de uma forma melhor, ações em casa. E eu acho que aqui vale uma discussão que a gente pode se alongar um pouco, na coisa assim, de espaços do pequeno, dentro da minha casa, para uma política pública, por exemplo. A gente vê pessoas, assim, lá no Instituto Mana Terra, por exemplo, que é um espaço rural, mas que a gente recebe basicamente pessoas de São Paulo ou de outras grandes cidades. As pessoas chegam lá com esse tipo de questão. E o que eu acho muito curioso nesses últimos anos é observar que isso tem pegado num âmbito emocional mesmo da pessoa. Ela está meio deprimida, ela está cansada da correria que ela está levando e ela percebe que se ela se conectar um pouquinho mais com a natureza, ela vai melhorar a saúde mental e emocional dela. Então, eu tenho observado que não é nem uma vontade de ser mais ecológico, mas passa pela saúde mental e emocional mesmo esse primeiro passo, né, em muitas pessoas. E aí, começando da casa de uma pessoa, acho que, enfim, tem várias formas de começar. Tem pessoas que começam a cultivar pequenos vasos. A agricultura urbana aí está crescendo cada vez mais. A gente tem movimentos que crescem, né, muito de juventude e de hortas comunitárias e permacultura na periferia. Então, cada vez mais a gente vê essas iniciativas que é de começa a plantar na sua casa, começa a ter um vaso, começa a perceber por onde o sol entra. Então, muitas vezes eu faço oficina de hortas e aí a primeira pergunta, gente, por onde está entrando o sol? E aí muitas pessoas, nossa, nunca parei para perceber por onde o sol entra. Então, sei lá, às vezes receber o sol da manhã por 5 minutos na janela do seu apartamento já é uma forma de se conectar com a natureza. Cultivar algum temperinho num vaso, ter um minhocário, cuidar do seu resíduo, perceber que 60%, 70%, às vezes 80% do resíduo é orgânico e ele poderia voltar para a terra. Uma vez que você começa a separar o resíduo orgânico, você não consegue nunca mais parar de fazer isso, porque é tão natural, é tão cíclico e brotam mudinhas ali da composteira, né? Enfim. Você pode pintar sua casa com terra, aprender a fazer produtos de limpeza que são feitos à base de plantas e frutas, assim, você pode começar a costurar, assim, a criatividade, todo mundo tem alguma coisa. Assim, é interessante, a permacultura, ela convida as pessoas a descobrirem sua criatividade. A Amanda falou de plantar é uma forma, assim, que tem uma multiplicidade de plantas. Mas as artes, a criatividade tem também uma multiplicidade de facetas. Então, parte da permacultura é, primeiro, se conectar com sua criatividade. O que faz você feliz? Porque na base de felicidade, qualquer outra coisa é possível. Eu tenho que mudar para a Serra da Canastra. Minha felicidade, em parte, está lá. Mas calma, porque eu ainda vou espremer esses dois até a alma hoje. Não saiam daí, eu já volto. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de permacultura com dois mestres no assunto, Amanda Frug e Peter Webb. E realmente a gente está animado aqui, porque é o seguinte, eu acho que muito do que a gente conversa envolve a ideia de que o ser humano muito se coloca à parte da natureza. Né? Nós somos uma coisa, a natureza é aquilo ali. Né? Eu mando, a natureza, né, me atende, quando ocasionalmente ela me apurrinha. Vimos aí o furacão Irma apurrinhando bastante. Talvez mudar essa percepção interna seja o caminho mais importante para que a permacultura flua mais rapidamente? Não? Sim, é meio urgente. Assim, é que somos massificadas por causa desde a Revolução Industrial, o ser humano vem sendo massificado cada vez mais, assim. Mas somos indivíduos, assim, somos toda a mesma espécie, assim, mas temos diferenças. Mas se a gente não presta atenção em nossa natureza pessoal, assim, que a gente faz pouco, tipo, quando eu acordo de manhã, eu vou refletir, o que eu sinto? Eu vou no espelho, assim, vou escolher as roupas que vou colocar para me sentir bem, assim, que eu sinto confortável e bem nessa roupa, assim, para me apresentar para o mundo. A gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente entra no carro ou no elevador de manhã, assim.
Aí esse processo, assim, é interessante aprofundar isso um pouco mais, assim, particularmente para o que traz felicidade e satisfação para a gente? Como que estou gastando o meu tempo? O que eu estou sentindo no meu corpo, assim, quando eu estou fazendo tal coisa? Eu me sinto bem ou meu estômago está num nó, eu sempre saio com dor de cabeça, assim, ou é uma série de coisas que só a gente pode se perguntar, mas isso tem a ver com nossa natureza. Nós somos repleto de elementos da natureza, reflexos assim, dentro e fora do nosso corpo. Aí é interessante a gente se perguntar, isso não é egoísmo, aí simplesmente é uma faceta de saúde e sobrevivência que a pessoa consegue contar que ela sente. Ninguém pergunta para ninguém o que você sente. Talvez sua mãe ou a sua filha, ou você pergunta para seus filhos, assim. Mas isso não é normal na sociedade. Isso tem que voltar a ser normal, que a gente se preocupa um com o outro. Mas aí entender também nesse processo, quando eu passo a me perguntar o que sinto, entender como o outro se sente. Porque é isso que eu queria chegar, quer dizer, o impacto que eu causo. Uma vez que eu entendo o impacto que eu causo, o lixo que eu gero, as coisas que eu jogo fora, de quais processos eu faço parte na compra de um produto da empresa tal, que tem envolvimento sustentável ou não, tem ações sustentáveis ou não. Isso também gera resultado. Sim, só se a gente não se culpa. O culpa, se chicotear, não adianta nada, é contraproducente. A gente precisa ser proativa. Para ser proativa, a gente precisa de autoestima. Para ter autoestima, a gente tem que refletir, tem que ver o que eu faço que é bom, o jeito que eu ajo, interajo com os outros. Qual é o resultado disso? Se é positivo, eu faço mais. Se é negativo, eu começo a me treinar para fazer menos, porque é muito mais interessante ser feliz, é produtiva, é assim, cooperativa com as outras pessoas. Essa é uma das grandes coisas que a permacultura traz, esse foco mais em cooperar do que competir. Muito interessante, cooperar em vez de competir. Isso, e como é que a gente traduz isso para políticas públicas? Se eu posso fazer essa... eu só faço pergunta fácil. Em casa, né, você pode fazer isso, eu posso ter as minhas ações pessoais e estou aqui no nicho, posso dar exemplo. Dar exemplo é ótimo, pessoas passam a seguir o seu exemplo. Mas tem muita coisa que a gente demanda do poder público, né? Que seja implantado, que tenha um atendimento a tal coisa. Você vai criar uma nova obra viária, é importante, e aí naquele cálculo do que é mais importante para quem, né? Vai matar uma população de sapos e vão passar 2.300.000 pessoas por dia nessa estrada. E aí, como é que fica isso? Como é que fica a permacultura no planejamento do poder público? A gente está carecendo muito de uma mudança de visão numa ordem geral, né? Porque a gente sabe que toda ação de poder público tem muitos interesses por trás, né? E tem muitas coisas que manipulam, que influenciam, que não é só a necessidade, enfim, de uma rodovia ou a necessidade de uma obra, né? Às vezes, um problema pode ser solucionado com uma obra simples e por diversos motivos a obra acaba ficando homérica, porque muita gente precisa ganhar também com isso, né? Então, a gente precisa, de algum modo, que todas essas pessoas, políticos e não políticos e poderosos e, enfim, estejam mais sensibilizados para isso, né? Como o Pete estava falando, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa ter paz de espírito e, de alguma forma, todo mundo está sofrendo junto. Por mais que aquele que está ganhando um dinheirão em cima da obra superfaturada acha que está bem, não está bem. Se ele parar para olhar para ele mesmo, ele pode estar rico, mas ele pode estar rico de dinheiro, né? E meu filho que perguntou o que é riqueza, enfim, e a gente conversa. Nossa, você está rodeado de pessoas com perguntas fáceis. Existe a riqueza do quanto tem na minha conta, existem vários outros tipos de riqueza, né? Então, a riqueza só da grana não traz felicidade só ela, né? Então, é difícil mesmo responder. Se a gente for para um olhar mais técnico, eu penso, a gente precisaria de políticas que favorecessem mais a descentralização do manejo, daí depois o Pete fala, complementa, mas das cidades, então a coisa de cada bairro poder olhar mais para o seu bairro e ter incentivo e valorização disso. A gente vê muitas comunidades já fazendo isso, a gente tem várias iniciativas de hortas comunitárias, de vizinhança adotando a praça, mas muitas vezes o poder público ainda atrapalha em vez de ajudar, né? Então essa relação mais de descentralizar, criar mais autonomia das pessoas, mais empoderamento das pessoas, eu acho que é um caminho. E claro,
trabalhando mais em cooperação. Isso é fundamental, a gente começar a transitar, já estamos começando, mas precisa mais da coisa extremamente individualista, que é um fruto desse capitalismo selvagem que a gente viveu até agora, mas que está quebrando, só não vê quem não quer, está quebrando, né? Então agora eu acho que não tem outro jeito, a não ser a gente ir para algo mais colaborativo, mas que a gente não sabe fazer ainda. Então tem iniciativas tentando, mas que no meio delas participando, eu vejo que a gente ainda não sabe, né? Então, enfim, a gente está num momento de transição muito profunda, né? É que é importante lembrar a linguagem, tipo, é que a gente, quando cuida de crianças ou está trabalhando com crianças, a gente vai ter um tipo de conversa que não é condescendente, assim, tipo, de tratar elas como seres, mas elas são crianças, elas têm uma certa capacidade. A gente vem de uma longa linhagem de politicagem, ou de política, que é escrito por advogados, assim, uma grande parte dos políticos são advogados, não permite a entrada dos meros mortais. Eles têm que entender que mesmo, a gente teve uma oportunidade num dos políticos aqui em São Paulo, pouco tempo atrás, que até tentou abrir as portas, assim, de repente tem essa iniciativa, as pessoas, como a Amanda falou, as pessoas estão percebendo que precisa mudar uma coisa. Só que é importante entender que não é convidativa para as pessoas normais, a política. Não é nada convidativa. Então tem que ter um outro tipo de linguagem, um pouco como a Amanda começou a falar, da educação. A educação pode levar os políticos a entender como lidar com as pessoas, porque as pessoas são basicamente sensíveis, elas são tipo absurdamente normais, super simples assim para lidar com as pessoas, só que somos tratados como idiotas, assim, somos afastados do meio político. Pode convidar, mas a maior parte das pessoas nem quer saber, porque aí elas vão jogar bola, elas vão fazer um churrasco, elas vão para a praia, elas vão dormir mais, em preferência de se envolver na política. Aí, mesmo assim, cuidando da conversa, da forma que você apresenta para as pessoas, você vai talvez ter 20% das pessoas, ou talvez 1/4 da população que queiram se envolver mais ativamente. Eu já fico feliz com esse número, porque a gente já viveu momentos piores, né? Mas, olha só o que acontece. Por agora, nesse momento só, o programa vai ficar por aqui, mas não acabou a conversa, porque é tão bom, tão bom, tão bom, que na semana que vem a gente vai continuar conversando. Agradeço por hora a presença dos nossos dois convidados, Amanda Frug, fundadora do Instituto Humanaterra, e o Peter Webb, consultor em permacultura e agricultura biodinâmica. E eu te convido a continuar conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal band.com.br. Fique conectado. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.